الحمد لله المحمود على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, respeitosos irmãos e irmãs, estimados irmãos muçulmanos que acompanham este vídeo, primeiro dizer que Allah subhanahu wa ta'ala honrou a nós muçulmanos por termos enviado o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pois Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro lúcido: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Não te enviamos você, Muhammad, senão como uma misericórdia para a humanidade. Diz Allah no Surat Al-Imran: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. A misericórdia veio para os crentes. لقد من الله, Allah subhanahu wa ta'ala derramou a sua misericórdia para os crentes. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم, por ter enviado um mensageiro da mesma raça humana. Allah subhanahu wa ta'ala criou um homem mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes de me alongar, o tema do dia de hoje falaremos sobre aqueles que foram nobres companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Há muitas palestras que passam por aí, os shias, que insultam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insultam Abu Bakr, insultam Umar, insultam Uthman, insultam Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma. Esses homens que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para merecerem a maior companhia, ou para darem a maior companhia ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os sahabas para acompanharem a caminhada longa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La tasubbu ashabi", vocês não podem difamar ou não podem insultar os meus companheiros. No outro riwaya de Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Usikum bi ashabi", eu vos alerto ou vos recomendo que vocês apeguem-se aos meus companheiros. No outro hadith de Imran, foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ayyun nasu khair", quais são as melhores pessoas? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Qarni", ou Nabi sallallahu, quando foi lhe perguntado: "Ayyun nasu khair", quais são as pessoas melhores? Nabi sallallahu disse: "Qarni", o meu século, aqueles que viveram do meu século. "Thumma alladhina yalunahum", e aqueles que viveram depois dele. "Thumma alladhina yalunahum", e aqueles que viveram depois dele. Significa, os sahabas, os tabi'inas, os atba'u tabi'ina, esses são aqueles que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse são as melhores gerações. A geração denominada por Al-Qurun al-Mufaddala, os séculos valiosos, aqueles que viveram, os homens que derramaram a sua benevolência para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmãos e irmãs, falar de qualquer sahaba, wallahi, não poderemos conseguir terminar. Porque só falar de Abu Bakr só é aquele sahaba em que o profeta sallallahu, quando estavam a sair de Meca para Medina, quando refugiaram-se naquela caverna, e o profeta sallallahu estava a dormir. Então Allah conta esse episódio no Corão, no Surat Tawbah. Allah utiliza o sahaba, a companhia de Abu Bakr. Allah diz: "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allaha ma'ana", quando ele disse para o seu companheiro, que é Abu Bakr: "La tahzan", não fique entristecido, inna Allaha ma'ana, Allah está conosco. A amizade do profeta Muhammad sallallahu com Abu Bakr é uma amizade, e uma amizade que a boca ou as palavras são tão poucas para descrever a amizade que o Nabi sallallahu teve com Abu Bakr. Allah diz sobre os companheiros do profeta Muhammad no Corão, no Surat Tawbah, no versículo 100: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم". Allah diz no Corão: "والسابقون الأولون", dentre os primeiros muçulmanos, من المهاجرين, dentre os homens de Meca, والأنصار, os homens de Medina,
رضي الله والذين اتبعوهم بإحسان. E aqueles que lhes seguiram na perfeição, como diz o Sheikh Salih Fawzan, والذين اتبعوهم بالإتقان. يعني aqueles que lhes seguiram na perfeição. رضي الله عنهم. Allah perdoa eles. ورضوا عنهم. Ou Allah está feliz com eles e estão felizes com Allah. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. E Allah prometeu para eles o paraíso, onde por baixo desse paraíso correm rios. Não só Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Tawbah também, no versículo 117, Allah subhanahu wa ta'ala disse: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah diz: لقد تاب الله, em verdade Allah perdoou. من المهاجرين لقد تاب الله على النبي, na verdade Allah perdoou o mensageiro. والمهاجرين, e os homens de Meca, والأنصار, e os homens de Medina, الذين اتبعوه في ساعة الأسرة, e aqueles que lhe seguiram no momento de muita tristeza, de muita angústia, من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم, no momento em que o coração de algum deles estava desesperado. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa eles. إنه بهم رؤوف رحيم, porque Allah subhanahu wa ta'ala para eles foi misericordioso e o benevolente. Significa que Allah subhanahu wa ta'ala deu tazkiya. E Nabi Salama disse a respeito desses companheiros, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, onde os Shias inventaram hadith dizendo: Nasrani Shabab, hina khadalani shiyukh. Os jovens me socorreram quando os velhos me decepcionaram. Esse hadith foi inventado por Rafida, os Shias, para defamar ou detonar. O que quer dizer esse hadith? Nasrani Shabab. Os jovens me socorreram, hina khadalani shiyukh. Quando os jovens me decepcionaram. Uma maneira de detonar, isto é, enaltecer Ali bin Abi Talib e defamar Abu Bakr e Umar, que eram mais velhos de Ali bin Abi Talib. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou em vários hadiths, no outro hadith de Irbab ibn Sariya, grande sahabi jalil Irbab ibn Sariya, como narrou Imam al-Tirmizi, Abu Daud no seu livro Sunan, hadith sahih, autenticou Sheikh al-Albani no mesmo hadith. Irbab ibn Sariya disse como? Irbab ibn Sariya disse, Nabi sallallahu disse, deu uma demonstração um dia, parece que aquilo era a última demonstração. E dentre as palavras que o Nabi disse, Man ya'ash minkum fasayara ikhtilafan kathira. Quem tiver longevidade no mundo, verá muita desavença no din. Mas o Nabi aconselhou: Wa alaykum bis sunnah, apegais a minha tradição, wa sunnat al-khulafa ar-rashidin, e a tradição dos meus khulafa ar-rashidin. Os khulafa, os meus sucessores bem guiados, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, esses todos são aqueles que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não só os sahabas todos, aqueles que seguiram o profeta. Allah diz no Coran, no Surah Al-Hashr, lá para o versículo 8, 9, 10, Allah subhanahu wa ta'ala diz: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah primeiro começa a elogiar os homens de Meca, não resta dúvida que os sahabas de Meca e Medina, os melhores são os sahabas de Meca, isso não resta dúvida. Como Allah diz: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. Aqueles homens que foram retirados de Medina, aliás de Meca, que foram expulsos de Medina, foram arrancados de seus bens, as suas esposas, tudo que eles tinham, a procurar o quê? يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا, a procurarem a misericórdia de Allah e a sua satisfação para com eles. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, também foram para socorrer o dino de Allah e o dino do seu mensageiro. أولئك هم الصادقون, esses são os verazes, são aqueles que mostraram a sua veracidade para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, também aqueles homens
que heredaram a fé. Quando eles chegaram lá, eles mostraram o amor. Mostraram o amor que eles tinham para com eles, com aqueles que tinham imigrado para com eles. E eles não mostraram o ódio ou o rancor daqueles que tinham sido oferecidos os homens de Meca. Eles abdicavam a própria alma deles e eles preferiam que os homens de Meca tivessem uma coisa melhor que eles. Subhanallah. O amor que eles tinham para com eles. E Allah subhanahu wa ta'ala continua a dizer. Allah subhanahu wa ta'ala continua a dizer: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, e aqueles que vierem depois dele, يَقُولُونَ رَبَّنَا, eles dirão: oh Allah, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, oh Allah, perdoa-nos, وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, e perdoa os nossos irmãos, aqueles que nos antecederam na fé, أي سلفونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلة, e não introduza no nosso coração rancor للذين آمنوا, para os crentes. Isto significa que aqueles sahabas são aqueles homens que mostraram, que ajudaram o profeta Muhammad, que sofreram com o profeta Muhammad, que levaram esta religião até chegar a hoje em dia. Esses foram os homens verazes. São esses homens que os shias, os rawáfidos, insultam a eles, abusam a eles, detonam a eles, chamam nomes a eles. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para que nós não fizéssemos alianças com essas pessoas. Os shias, os rawáfidos, os mu'tazila, os ikhwan al-muslimin, são esses que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse como: وَسَتَفْتَرْتُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فرقة. O meu povo será dividido em 73 grupos. كلها في النار. Todos eles vão para o inferno, illa wahida. Somente o único. Quando foi lhe perguntado qual é esse único que vai salvar, ele disse: al-jama'a, os ahlus sunnah wal jama'a. Aqueles que vão seguir o profeta Muhammad e os seus companheiros, esses serão os verazes. Mas os outros insultam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insultam aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala ficou feliz com eles. Insultam aqueles que demonstraram o amor que eles tinham para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O primeiro sahaba dentre eles, Abu Bakr, até o último sahaba, que chamava-se Abu Tufail Dawsi, que morreu nessa face da terra. Esses todos, nós temos que mostrar o amor que nós temos para com eles. Temos que mostrar o mahabba, o carinho que nós temos para com eles, porque esses demonstraram ao mundo o quão era amar o seu mensageiro, o quão era muito carinho, quer dizer, o quanto mostraram o carinho para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, caros irmãos, essas seitas todas são seitas desviadas. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Não reparaste, Muhammad, para aquele povo que mostra aliança com aquele povo que Allah subhanahu wa ta'ala zangou com eles? Aqui se diz que Allah estava a falar daqueles povos de Medina, os judeus, não é? O Banu Qurayza, Banu Nadir, né? Aqueles tribos de Medina, os judeus. Mas aqui também podemos dizer aqueles que fazem aliança com os rawáfidos, os shias, que andam a insultar os sahabas. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim. Não viste para aqueles que fizeram aliança com aquele povo que Allah subhanahu wa ta'ala zangou com eles? Ma hum minkum wala minhum. Eles não estão convosco, não estão com eles. Wa yahlifuna ala al-kadhba wa hum ya'lamun. Eles juram falsamente mesmo a saber. A'addallahu lahum adhaban shadida. Allah preparou para eles um castigo severo. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Que péssima ação que eles praticaram. Allah diz no Surah Al-Mujadala: Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah. O shaitan enganou a eles e eles desviaram-se da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, no fim do versículo, Allah diz: Allah inna hizballahi humul muflihun. Porque aqueles que são aliados, que são companheiros de Allah, essas pessoas são os felizados. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse: Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Né? Allah prescreveu que serão vencedores. Ele e os seus mensageiros sempre continuaram a serem vencedores. Portanto, irmãos e irmãs, temos que amar os sahabas, temos que amar aqueles que acarinharam ou seguiram ou acompanharam a vida nobre do profeta Muhammad, porque são esses que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para dar o suhba, a melhor companhia, o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.